Meu nome é Ademir Chagas, mais conhecido como Bigu, campeão brasileiro pelo Flamengo em 1983 com aquela galera. E sou nascido e criado no Morro do Borel, em 1964, dia 17 de novembro. E comecei no Vasco, né? Fiquei um mês só no Vasco, depois fui pro meu time de coração, que é esse aqui. Essa camisa linda e maravilhosa aqui. Agora Serginho, a bola é boa, penetrou, chegou na hora H, pegou, a bola explodiu no Paulo Isidoro. Virou o Júnior, pegou, Helder. Jogou uma partida e saiu machucado de novo. A contusão exata, só sabia que era uma dor aqui atrás, mas não sabia o que era. E fui jogando normalmente, tudo bem doendo. Tanto é que eu jogava e não treinava durante a semana toda, só jogava. Alô, nação rubro-negra de todo o Brasil, a nação mais apaixonada desse mundo. Vim trazer hoje um cara, ele era suplente, era reserva daquele time da era Zico. Disputava a posição no meio ali, disputava a posição com Andrade, com Adílio, com todos esses caras, com Vitor. Rapaz, uma tarefa árdua, conquistar espaço naquele time. E ele jogou muitas partidas, né, pelo aquele time da década de 80, o maior, né, de todos os tempos do Flamengo. Cria do Morro do Borel, aproveito para saudar toda a galera dessa comunidade maravilhosa aqui no Rio de Janeiro. Alô Morro do Borel, alô Rua São Miguel. O Nação Urubu tem prazer de trazer aqui o grande Bigu Chagas. Fez história também pelo Mengão, um cara super espontâneo. Não perca um minuto dessa entrevista, isso aqui é cultura rubro-negra. Vamos que vamos, porque hoje é dia do Cria do Borel, Bigu Chagas. Como é que foi o início no futebol do nosso querido Bigu Chagas? Minha trajetória no Flamengo ela foi muito rápida. A minha subida do profissional foi muito rápida. Eu praticamente passei muito pouco nos juniores. Do sub-17 em 80, em 81 fui pro Júnior, disputei 2 taças São Paulo. 81 e 82 já era vigiado pelos profissionais, né? Então o nosso time de júniores, nosso time era muito bom. Nós tínhamos uma turma muito boa, que era eu, Gilmar Popó, Cadalberto, Zezinho. Tomara que eu não fale ninguém, não vou conseguir falar o nome de todos. Então, o Aldair, Zé Carlos II, Heitor, Guto. Então a gente fazia parte do time de júnior do Flamengo. Gaúcho, falecido Gaúcho, Zé Carlos. Era tanta gente boa, Helder, era tanta gente boa. Adilson Helena. Então a gente misturou com o pessoal, nós somos 64, a gente misturou com o pessoal de 62. Que era o pessoal mais velho, porque a gente já subimos, chegando, né? E aí a gente, não que atropelou, mas a gente disputou pau a pau com o pessoal de 62, que ia estourar a idade pro profissional, né? E aí jogava um pouco eu, ficava no banco, até que um dia, um jogo Flamengo-Guarani, que a gente ficava no banco pra fazer experiência, assim, era só pra ficar no banco, botava 2 jogadores de sub-20 pra ficar no banco. Por acaso o Edson se machucou, o jogo Flamengo-Guarani em 83, acho que era as 8ª do Brasileiro, se eu não me engano, era mata-mata. O técnico era o Carlos Alberto Torres. E aí o que aconteceu? Ele olhou pro lado assim, o Edson machucou, era a última substituição do Flamengo, naquela época eram 2, acho que eram 2 substituições na época. E o Flamengo estava sendo vaiado no Maracanã contra o Guarani, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, o Carlos Alberto Torres, como quem disse, me coloca nesse jogo, pelo amor de Deus. E ele perguntou, vem cá, mas a torcida do Flamengo tá vaiando, o time não tá bem, a torcida vaiana e tudo. Eu falei, não tem problema. Eu tinha muita personalidade. Eu falei, não, pode colocar que eu tô aí. Eu fiquei conversando com ele, assim, e, enfim. Entrei naquele jogo, fui muito bem, inclusive a torcida gritou meu nome, daí que surgiu a tal da frase, que perguntaram a ele qual seria o Flamengo pro jogo seguinte. Ele falou, o próximo jogo é Bigu e mais 10. Foi uma frase célebre, uma frase que marcou na minha vida, e muita gente ainda lembra até hoje. Isso já foi dito há mais de 30 anos, né? Há mais de 30 anos que essa frase foi dita, muito mais, 35 anos que essa frase foi dita.
E até hoje as pessoas não esquecem, né? Você teve um ídolo de infância? E quem te inspirou a jogar ali na meiuca? Meu ídolo de infância, né? De todos, né? Era o Zico, né? Até hoje. E apesar de ter jogado do lado do Zico, ainda tenho como ídolo ainda, tenho como mito. Pra mim foi uma experiência maravilhosa ter jogado do lado do Zico e outros, mas como eu não vou fugir à regra, o Zico é ídolo de todos nós, né? Mas eu me espelhei mesmo, foi no caso do Alberto Pintinho, que é meu primo, foi nascido também na mesma comunidade minha, no Morro do Borel. Eu tenho muito orgulho, mas nosso ídolo mesmo sempre foi o Zico, né, gente? Zico é Zico. Isso aí é inquestionável. Você subiu no pós-mundial de 81. Como é que era a cabeça do moleque ali pra tentar uma vaga naquele timaço do Flamengo? Só tinha Andrade, Vitor e Adílio, né? Pra eu disputar a posição. Mas a gente não disputava a posição, praticamente dava pra todo mundo jogar. E era um jogador que na época era um pouco mais. Eu era um jogador versátil, eu jogava em várias posições. E infelizmente eu tive só um desastre assim no Flamengo. Foi um jogo Flamengo e Grêmio, pela Copa Libertadores de 1984. E que o Carioca da Gema, né? Fui jogar no Sul, naquele frio. E o Flamengo meio que desfalcado, meio quebrado. Foi jogar com o Grêmio e o Zagallo me colocou na lateral direita, improvisado. E eu não tive ajuda de ninguém e tomamos de 5 naquele jogo. 5-1 pro Grêmio. Eu fui considerado responsável pela derrota, diretamente responsável. Mas só que ninguém pode ser responsável sozinho por uma derrota, né? Mas enfim, foi uma coisa que marcou muito negativamente na minha trajetória no Flamengo. Mas na maioria das vezes, na maior parte, eu acho que eu fui bem. Nunca fui um craque, lógico, nunca fui um craque. Até porque eu joguei numa época que só tinha craques. Então pra você disputar com aquela turma toda na década de 80, com 17 anos, era muito difícil. Mas eu consegui me destacar ainda jogando com eles ainda. Então eu considero que naquela época eu era considerado um bom jogador. Uns já achavam que não, outros achavam que sim. Mas você não consegue agradar a todos. Mas hoje eu seria muito melhor do que eu fui antigamente. Não desmerecendo ninguém, mas hoje eu seria muito melhor porque a época é outra. Os jogadores são outros, lógico, tem muitos bons jogadores. Mas antigamente você tinha muitos bons jogadores em maior quantidade em cada clube. Você tinha 5, 6 jogadores a nível de seleção em cada time, né? Você pode fazer a pesquisa na década de 80 como era difícil até para um técnico da seleção convocar uma seleção brasileira. Hoje em dia é um pouco mais fácil, mas não sou saudosista, é um fato só que eu tô dizendo. Como é que era conviver com esses caras diariamente? A convivência com o Zico era uma coisa extraordinária. A gente já subia do sub-20, do profissional, Zico, Leandro, Júnior. Os caras já chegavam no Maracanã cedo e assistiam a maior parte dos jogos do Júnior, que a gente chamava de juniores, né? Eles assistiam a maior parte. A tabela do campeonato de Júnior antigamente era igual ao do profissional. Então a gente sempre acompanhava o profissional em todos os jogos, em campos. Onde o Flamengo fosse jogar, o sub-20 acompanhava, jogava preliminar. Então a gente já tinha uma certa aproximação com eles, além de treinar na Gávea diariamente. Eu acho que esse foi um dos motivos da gente ficar tão à vontade, Bebeto, Adalberto, Gilmar, ficar tão à vontade como sou profissional, porque a gente já tinha o apoio deles. Eles ficavam ali no túnel assistindo um pedaço do jogo, logicamente que eles vinham assistir, depois tinham que aquecer. Mas a proximidade já era grande já, então o nosso convívio era diário. E quando a gente já ia jogar no profissional, a gente ficava bem à vontade, bem bacana. Então esses caras, o que eles tinham de futebol para apresentar, eles tinham de humildade e generosidade acima de tudo com a garotada mais nova. Eu acho que esse era o grande segredo do Flamengo, em revelar tantos jogadores naquela época, que era muito difícil, né? Porque pra você subir na época de Zico, Leandro, quando eles viram, e nós estouramos a idade justamente quando eles chegaram do Mundial. Então você vê que a nossa tarefa era bem glória, mas a gente não conseguiu, arrumava um buraquinho aqui, uma vaguinha ali, cavava, mas a gente estava no bolo. Então é sinal que a gente sabia jogar um pouquinho de bola, né, gente? Um título importantíssimo para a história do Flamengo foi o Campeonato Brasileiro de 1983, que marcou ali o tricampeonato do Flamengo. Cara, você estava naquele elenco, conta para nós aí, como é que foi a sua participação naquela campanha ali do Flamengo Tri? A minha participação no Campeonato Brasileiro de 83, ela foi pequena, mas foi significativa para mim, porque entrei em poucos jogos, mas principalmente eu entrei no final, né? No primeiro jogo da final eu joguei. Numa época que eu tinha machucado, eu a partir de 83 eu entrei naquele jogo contra o Guarani. E depois o Carlos Alberto Torres me deu confiança e eu comecei a jogar. E aí na semifinal eu machuquei minha clavícula contra o Corinthians, se eu não me engano. Não, na semifinal não. No jogo de mata-mata eu machuquei contra o Corinthians. E aí eu tive um problema na clavícula e fiquei 2 meses parado. E eu voltei justamente nas finais do Campeonato Brasileiro de 83. Então o Carlos Alberto tinha tanta confiança no meu futebol que nós viajamos para São Paulo para o primeiro jogo.
Eu praticamente, como outra turma, o Flamengo trouxe todo o plantel. E eu vindo daqueles que não era para participar. Eu tava voltando de contusão. E para minha surpresa, no sábado à noite, eu recebi a visita de 2 jogadores, que eu não posso dizer o nome, já me perguntando se eu teria condições de jogar, porque o Andrade naquela época não poderia jogar, que ele foi fazer uma cirurgia, alguma coisa assim. E o Andrade não poderia jogar e o Vitor também não. E o único volante que tinha na época era eu, tinha o Helder, mas eles confiavam tanto em mim que eles perguntaram no sábado à noite. E eu senti que eles estavam querendo saber da minha condição. Eu falei, não, eu não tinha problema em disputar final, machucado, eu vou. Eu falei, não tem problema. Falei para esses 2 jogadores, que eram os líderes, falou, não tenho medo não, vambora. Amanhã eu tô aí e vambora. Aí me colocaram para jogar final do Campeonato Brasileiro com 1 mês e meio parado. Só fiz 1 ou 2 coletivos, alguma coisa, né? Mas eu consegui jogar praticamente, taticamente, eu era um jogador muito obediente, eu consegui cumprir mais ou menos o que o Carlos Alberto hoje queria. Mas aí no jogo da final, que foi na semana seguinte, já voltou o Andrade, já voltou o Vitor, e não fiquei nem no banco, se eu não me engano, né? Eu fui pra concentração e fui cortado do banco, mas foi um título brasileiro maravilhoso, na minha pequena participação, mas muito significativa para mim, muito importante. Bigu Chagas, qual foi a sua melhor atuação vestindo o manto sagrado? Bom, eu não sei dizer qual foi a minha melhor atuação pelo Flamengo. Teve uma época, principalmente em 84, em que eu me firmei como titular do Flamengo, com Cláudio Garcia. Eu era um jogador muito regular. Eu joguei muito bem, as partidas eu jogava muito bem, assim, dentro do esquema tático que o Cláudio Garcia queria impor no Flamengo, e ele conseguiu. Então, dentro disso, eu me destaquei por muitos jogos, mas eu acho que especialmente foi o jogo contra o Internacional de Porto Alegre, as contra o Santos também. Não, mas foram vários jogos. Eu era um jogador muito regular. Eu não arrebentava com o jogo, não era mil maravilha, mas eu também não jogava mal. Eu era um jogador regular, importante dentro do esquema tático do Flamengo, e por isso eu fui titular na maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro em 1984. Você no Flamengo não tinha um perfil de um cara goleador. Você era aquele meia, né? Muito voltado para marcação. 2 perguntas. Você chegou a fazer algum gol profissionalmente pelo Flamengo? E se fez, conta essa história para nós aí. Bom, gol pelo Flamengo eu só tenho um. Eu era volante. E o Flamengo, como todos sabem, sempre foi um time muito ofensivo, que prezava pela ofensividade. Então os jogadores que na minha posição, por exemplo, a minha incumbência era só marcar. Era só marcar e dificilmente eu me arriscava em alguma coisa, porque se eu fosse arriscar, quem tinha que voltar era eu. Voltar 30, 40 metros. Então eu fui talhado só para marcar no Flamengo e me orgulho até hoje disso. Se fosse preciso, eu me sacrificaria de novo. É meu time de coração. Tipo assim, eu era o Marinho, eu era o soldado do combate, o primeiro combate. Eu ia pro pau, se tivesse que morrer, eu morria. Então, dessa forma, só fiz um gol amistoso pelo Flamengo, só que foi contra Cabo Friense, 84, 85. Mas não era meu negócio fazer gol no Flamengo. No Flamengo, o negócio não era fazer gol. Caramba, Bigu, uma pergunta que eu tenho há quase 40 anos. Por que você saiu do Flamengo? Teve a ver com aquele fatídico jogo Grêmio-Flamengo, onde o Grêmio goleou o Flamengo e tiveram muitas críticas em cima de você. Essa pressão tirou você do Flamengo? Bom, a minha saída do Flamengo deveu-se justamente aquele fatídico jogo contra o Grêmio, pela Libertadores de 85, em que eu fui improvisado na lateral direita. E naquela situação, não fui culpado sozinho, mas enfim, tive falhas, como todos tiveram, mas sempre a história do lado, não me considero o lado mais fraco, mas sempre o Flamengo é um time grande, e como o time grande tem muita pressão, eu fiquei marcado por aquela situação, que passou o Brasil inteiro, então tomamos de 5-1 do Grêmio. E como muita gente aconteceu no Flamengo, eu fui massacrado pela imprensa, pela torcida, enfim. E isso decretou meu empréstimo por Vitória da Bahia. Em 85, meados de 85. Eu fui emprestado por Vitória da Bahia, com preço do passe fixado, e sempre com aquela promessa, assim, de que eu fui tão bem no Vitória da Bahia em 85, que a promessa era que eu voltasse em 86. Inclusive o Lazzaroni falou que eu voltaria, que eu era o substituto do Andrade, natural, que ele gostava muito do meu futebol. Enfim, o pessoal gostava de mim, porque eu encarnava o espírito rubro-negro. E infelizmente não foi possível, a Vitória exerceu o seu poder de compra e eu fui vendido por Vitória da Bahia, pelo Flamengo em 86. E aí não teve como, eu também estava feliz no Vitória também, enfim, eu reconquistei minha confiança no futebol. E o Vitória na época também, como até hoje era uma grande equipe, disputava brasileiro, e eu saí tranquilo. Financeiramente também foi bom, cheguei valorizado
E foi essa a minha razão de ter saído do Flamengo. Qual foi o momento mais inesquecível de Bigu Chagas no Flamengo? O momento inesquecível foi todas as vezes que eu coloquei a camisa do Flamengo. Tanto na base como no profissional. É a camisa que eu amo. É a camisa que é a minha... A gente fala, é redundância, né? É redundância, mas é a minha segunda pele. Como diz o Júnior e o Marcelinho Carioca. É a minha segunda pele. O Flamengo é minha vida, Flamengo até hoje. Antes, durante e depois. É Flamengo, Flamengo, Flamengo. Então a importância é imensurável. Né? Flamengo é tudo pra mim. Tudo não. Primeiro a minha família, Deus, minha família e Flamengo. Até hoje eu sou torcedor fanático do Flamengo. Sou fanático, sou chato, brigo. Né? Só que eu tive o privilégio de brigar dentro do campo por essas coisas aqui. E foi a maior alegria da minha vida. E agora não tem nada a ver com isso. É você e a nação rubro-negra. Beleza? Você deu um espaço aqui para você mandar uma mensagem para a maior nação desse planeta Terra, que é a nação rubro-negra. Dizer que... Não vou dizer que eu sou flamenguista até hoje, não. Eu nasci flamenguista. Então não tem esse negócio de ser flamenguista até hoje. Você é Flamengo. Você nasce Flamengo, você continua Flamengo, você morre Flamengo. E torço pelo Flamengo muito, desde da geral, era Geraldino. Então eu tenho muito orgulho disso aqui, ó. Eu tenho muito orgulho disso aqui. Muito. Isso aqui é uma coisa que não dá para explicar. Só quem é Flamengo dá para explicar esse amor que a gente sente por essa instituição. Isso aqui é uma coisa que a gente, por mais que a gente fale, por mais que a gente tente expressar, não tem. Então eu agradeço muito a torcida do Flamengo, né? Eu só espero, a única reclamação que eu tenho da torcida do Flamengo, que até hoje até falo em algumas lives, é que a torcida tinha que ser um pouco mais participativa positivamente. Porque a torcida do Flamengo tem um pessoal Nutella aí que é muito chato, reclama de tudo. Então eu acho que a torcida tem que apoiar como a torcida do Corinthians apoia. Nesse ponto, a torcida do Corinthians é fogo. Perdendo ou ganhando, não se vai a time durante o jogo. Vai depois que acabar, não se vai a time durante o jogo. Depois que acabar o jogo, você xinga jogador, xinga dirigente, mas acho que durante o jogo você tem que apoiar, como os argentinos fazem e como o corintiano faz. É a única ressalva que eu tenho com o time do Flamengo. E no mais, Mengo, amo esse time, amo esse clube. E eu sou flamenguista, eu falo porque eu tenho propriedade, porque eu sou, além de ter jogado, primeiramente eu sou torcedor. Depois eu virei jogador, mas eu sou torcedor. Então o mesmo direito que vocês têm de falar, eu também tenho de reclamar da torcida do Flamengo, nesse sentido. Mas no mais é a melhor torcida do mundo. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras. E uma coisa que o Mauro César falou, que me marcou muito. Foi ontem que ele deu uma entrevista e falou, a torcida do Flamengo tá reclamando de barriga cheia. Ele falou, aproveitem o time que a gente tem e pare de todo jogo querer mandar um embora, o outro embora, outro embora. Nós temos o melhor time do Brasil. Vamos valorizar isso aí, torcida rubro-negra. Vamos valorizar. Vamos aproveitar que o Mauro César falou, daqui a pouco esses caras param e aí a gente vai ficar com saudade dos caras que o pessoal tá xingando hoje. Vamos valorizar, vamos, gente. Nós estamos o melhor time do Brasil, que são um dos melhores do mundo. Saudações rubro-negro, beijo no coração de todos. Tá aí, galera. Bigu Chagas, pô, cara, a realização de um sonho, né? Entrevistar uma grande figura como foi o Bigu, um cara de grupo, um cara forte, respeitado por todos aqueles cracassos da década de 80 e um cara que eu tenho o maior prazer em ter hoje no nosso acervo histórico aqui do canal Nação Urubu 81. O presenteado é você que está assistindo esse vídeo até o final. Hoje tem muito mais argumentos para você debater sobre futebol, porque a nossa intenção é essa, é enriquecer você de informações com os próprios ídolos contando as suas histórias. E você que quer apoiar o nosso trabalho, seja membro do nosso clube de membros do canal Nação Urubu 81. Vai ajudar muito, vai apoiar muito para que a gente possa continuar com esse trabalho aqui em prol da memória, da história do maior clube do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo. Agradecer mais uma vez você pela audiência, saudações rubro-negras e muito obrigado, nação. Até a próxima entrevista. Olá, galera, passando aqui para fazer um pedido a vocês para se inscreverem no canal do YouTube, o canal Nação Urubu 81.